Fala pessoal, hoje estamos aqui com o meu pai, que é pastor. Hoje a gente vai bater um papo, fazer uma entrevista, conversar um pouquinho sobre a história dele e também tirar algumas dúvidas, falar de algumas curiosidades. Vai ser um papo bem legal. Sebastião Mário Filho, também conhecido como Marcelo, meu pai. Primeira coisa que eu queria te perguntar: qual foi o primeiro contato com o Evangelho? Mas antes de responder essa pergunta, só se apresenta aí para as pessoas. Eu sou pastor, tal. Faz uma breve apresentação e depois a gente começa com essa pergunta. A paz do Senhor para todos, né? Eu quero dizer que eu sou o pastor Sebastião Mário Filho, né, daqui da Igreja do Deus Verdadeiro, onde nós temos hoje um projeto de recuperação de pessoas, né, onde nós temos hoje mais ou menos 300 pessoas, né? E a Igreja do Deus Verdadeiro funciona na Estrada do Magaça, 2386, né? Já estamos aqui há 20 anos e muitas pessoas recuperadas, muita gente, né, transformada através desse projeto. Amém. Pai, qual foi o primeiro contato que o senhor teve com o Evangelho? Assim, não a conversão ainda. O primeiro contato, não sei se foi na infância, na adolescência, mas a primeira vez que alguém falou de Jesus ou falou do Evangelho, se foi dentro de casa, no colégio, no trabalho, tu poderia se recordar desse momento, do primeiro contato com o Evangelho? Isso aí é uma coisa que me marcou também, porque o primeiro contato meu foi quando ainda era criança, né? Então, foi quando eu vi o filme de Jesus a primeira vez, ainda quando criança. E aquele filme ali, a primeira vez que eu vi, fiquei impactado. E a partir daquela primeira vez que eu vi, todos os anos eu queria rever o filme. Quando eu sabia que era a Semana Santa, eu já ficava, né, esperando o dia para marcar, né, para ver qual dia que seria passado o filme novamente. E aquilo ali me impactava, porque eu ficava vendo o filme de Jesus e era uma coisa assim que fazia eu parar tudo. Eu ficava brincadeira, eu não queria brincar naquele dia. Na hora do filme eu ficava aguardando ansiosamente para o horário que ia começar o filme da vida de Jesus, né? Passava na TV, então? Passava toda Semana Santa, né? Toda Semana Santa passava o filme de Jesus. Então, ali eu ficava... Ainda criança, então você assistiu e gostou muito ali da vida de Jesus, se interessou muito. Eu ficava impactado ali, de ver ele fazendo aquele milagre todo, né? Eu creio que alguma coisa de Deus já estava ali, né? O próprio Espírito de Deus já te tocando ali, me chamando, né? Mostrando, querendo, né, que eu viesse a conhecer melhor o Evangelho. Só que a gente, como é criança, a gente acha que é um filme, acha que aquilo ali não é a vida. A gente não acha que aquilo ali é verdadeiro, né? Só fui descobrir mais tarde, quando uma pessoa me evangelizando falou sobre Jesus. Aí eu perguntei: tem a vida de Jesus na Bíblia? Aí a pessoa: mas tem como a gente ver nos filmes? Não, a vida de Jesus é como ver nos filmes. Caramba. Aí eu falei: então... Aí eu perguntei, né, sobre qual o livro que estava, a vida de Jesus. Aí falaram para mim, tinha Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu falei: não, fala só um para mim gravar. Aí gravei Mateus. E ali, primeira vez que eu me interessei, li Mateus, foi a primeira vez que eu tive assim, um contato com a palavra mesmo. Sim, primeiro foi no filme, depois Mas isso foi lá na frente, essa conversa com essa pessoa que foi te evangelizar é mais na frente. Bem mais na frente. Tá. Então, ainda na infância, dentro de casa, assistindo o filme de Jesus. E como é que era na tua casa, pai? Meu pai, ele tem um irmão também que é pastor, né? Mas naquela época, os filhos ali já eram da igreja, meus avós, né? Meu avô, minha avó. Como é que era? Eles tiveram encontro com Deus ainda cedo, tarde? Poderia falar um pouco sobre isso? Na verdade, quem começou primeiro foi minha mãe, né? Minha mãe começou a ir para a igreja. Eu tinha 10 anos de idade, né, quando minha mãe foi. Então eu vim de uma família também de comunidade, né? Então meu pai era viciado em droga, então sofri muito porque era uma pessoa que eu amava muito, né? A gente sabe que você vê o teu pai ali se destruindo, vindo aquilo ali, a gente sofre, né? Então, e minha mãe começou a caminhar e Deus começou a fazer uma mudança totalmente na família, né? Começou pela minha mãe, aí depois minhas irmãs foram, né? E depois eu vim também pelo Evangelho, né? Então foi assim, mas ninguém era da igreja, então até que minha mãe começou a caminhar. Então você tinha apenas 10 anos quando a minha avó então entrou para a igreja? 10 anos. 10 anos. Aí tu acompanhava ela na igreja ou ela não queria ir? Porque as crianças, não vou para a igreja não. Como é que era isso? Ela te chamava ou não chamava? Chamava, mas a gente vai assim quando é criança, né? Não presta vai atenção. Uma vez ou outra, né?
vai lá e tal, quer brincar. Quer brincar, né? Aí depois vai fazendo 13, 14, aí já não quer mais, né? Uhum. Aí já... Como que foi essa adolescência, vai, na tua vida? O meu pai serviu na aeronáutica. Poderia falar até um pouco sobre isso? Como é que foi ir para a aeronáutica? Como é que foi a experiência lá? Servir, né? Como é que foi isso aí? Eu tinha o desejo de ser militar. Né? Já era um desejo, já? Porque meu pai me influenciou muito a ser militar na época, né? Ele queria que eu entrasse para a carreira militar. E eu comecei a querer também para minha vida isso. Aí, com 18 anos, eu entrei num curso preparatório para a escola de sargento e passei. Aliás, só uma coisa, meu pai era estudioso, né? Meu pai sempre me falava sobre como ele era aplicado no colégio, só tirava 10, né? Eu ficava até constrangido. Eu falei, caramba, eu tenho que dar exemplo também, então. Como é que era isso, vai? No colégio, então, tu sempre foi muito bom, né? Tu sempre tirou 10, né? Eu lembro dessas histórias, gostava de estudar, né? Meu pai sempre foi muito aplicado. Quando a gente acaba aprendendo a estudar, porque na verdade você tem que aprender a estudar. Tem que ter um método de estudar para você conseguir tirar boas notas, né? Depois que você consegue pegar isso... Olha aí a dica aí, ó. Aí você começa, né, a saber, né, gravar, o que tem que memorizar, o que você tem que ali também aprender mesmo, né, ter um conhecimento. Então aí eu comecei a tirar notas boas. Aí sim. Tu fez o curso preparatório e tu entrou. Aí eu fiz o curso preparatório, né, em Soeiro, em Cascadura, né, um curso que é bom para poder instruir pessoas, né, para poder seguir a carreira militar. E passei, foi um dos primeiros do Brasil. Foi um dos primeiros do Brasil? Isso aí eu não sabia não, vai. Do Brasil, 30º do Brasil. Que isso? Disputando com 15 mil pessoas, fui o 30º. O 30º? Caramba, que legal. Não, inclusive, eu tinha acabado a 8ª série. Caramba, rapaz. Acabei a 8ª série e passei em 30º do Brasil. Mas o curso, também me apliquei bem no curso, né? Que legal. Dediquei. Foi um curso de 4 meses, mas também peguei aqueles 4 meses e... Tava determinado, falei, eu tenho que passar nessa prova. Fui bem dedicado, né? Me empenhei bastante e consegui passar. A aeronáutica é uma escola de formação de sargento. Então, você lá vai aprender a liderar. Você aprende a liderar. Então, você é muito cobrada a disciplina, né? A disciplina para você ser um militar lá, a gente acordava às 5 horas da manhã e a gente tinha que estar em forma às 6 horas, né? Às 5h30 era alvorada, né? Alvorada, a gente acordava entre 5 e 5h30, aí alvorada 5h30, 6 horas, não podia atrasar 10 segundos, que senão tu ficava detido no quartel. Caramba. Então, por isso que eu, com o horário assim, eu sou meio assim rigoroso, né? Porque eu gosto de chegar sempre no horário, um pouquinho antes, porque é costume, né, militar já, né? Militar, a gente era muito cobrado com isso. Então, a disciplina, eu creio que também ali... eu fui para a aeronáutica, né, até por causa daquela situação que o meu pai vivia, né? Eu queria alguma coisa assim mais... que me trouxesse uma estabilidade. Sim, então, o que eu gostava mesmo era de trabalhar com comércio com meu pai. Eu sempre trabalhei com meu pai. Desde 12 anos de idade, eu ficava ajudando ele no comércio. Mas só que, por causa do meu pai se envolver com droga, eu viciado, perdi os negócios dele, eu falei, não tem como eu ficar com meu pai, porque ele vai acabar perdendo tudo e eu não vou ter alguma coisa para mim, para me dar estabilidade. Aí foi por isso que eu quis entrar na aeronáutica, até para poder eu ter alguma coisa, mas minha intenção era me formar e depois ter um comércio, ter alguma coisa que eu já estava no sangue. Né? Então foi aí que entrou a padaria? Aí entrou, depois... Abriu uma padaria, como é que foi isso? De onde que surgiu padaria? Porque de tantas coisas, né? No ramo do comércio é muita coisa. Por que padaria? Como é que se deu isso aí? Na padaria, até porque meu pai já tinha tido padaria. Um mercadinho ou era padaria? Ele teve vários comércios, né? Ele tinha comércio, vendia por causa do problema de droga, né? Acabava vendendo para pagar dívida. Caramba. Então, quer dizer, que às vezes se endividava. E ali, aí, por causa disso, ele montava um negócio, montou açougue, montou hortifruti. Já teve, então, muito... Teve vários tipos de comércio. Entendi. Né? Hortifruti, até baile chegou a ter, até baile eu trabalhava. É uma história longa, né, de comércio, né? Sim. Aí tu começou, então, na padaria, aí da padaria migrou pro salão? Aí montei uma padaria, depois que eu saí da aeronáutica, eu montei uma padaria. Né? A padaria tem uma história também, porque quando eu estava ainda na aeronáutica, minha mãe tinha um terreno, e nesse terreno eu conversei com ela e ela permitiu que eu fizesse ali um comércio para mim, porque eu queria sair da aeronáutica. Porque devido a eles não querer me transferir para o Rio de Janeiro, eu estava no Rio Grande do Sul. Estava no Sul, né? Fiquei lá 4 anos lá no Rio Grande do Sul. Só um parênteses, pai. Como é que era viver lá no Sul? Muito frio,
não tinha praia. Meu pai gostava de praia, né? Eu tô ciente que meu pai era bem praieiro, bem carioca, né? Carioca raiz mesmo. Né? Carioca que... Usava lente de contato verde, eu já vi fotos, né, pai? Eu já vi fotos, lente de olhos verdes. Muita vaidade. Nessa época não tava na igreja? Já fui pro sul, a lente de contato era meia verde e parecia um pouco azul. O meio azul e meio verde, né? Chegava lá, né? Então... Tirava onda. O pessoal olhava e o carioca de olhos azuis. De olhos azuis. Aqui, aí. E lá é muito frio mesmo, pai, lá no sul? Lá é frio, lá... O carioca não sabe o que é frio, né? Frio. Aí eu fui conhecer lá, quando eu fui pra lá, eu falei, rapaz, onde eu fui parar? Chegou a passear por lá, vai pela cidade lá? Gostou da cidade? Diferente depois que você vai conhecendo, acostuma, você começa a gostar do lugar, né? Eu gostei muito de lá, gostava muito de lá, passei a gostar. É um lugar bom pra morar, um lugar que... Tranquilo, seguro? O lugar, pelo menos onde eu tava, na época lá era tranquilo. Era tranquilo, né? Era bom de morar. Sim, aí então tu queria ser transferido para o Rio, e eles não queriam liberar. Aí eu tentei... Aí fizeram promessa pra mim de me transferir, mas só chegava no final do ano. Não, no final do ano a gente vai transferir. Aí... Nada de transferir, né? Aí chegou uma hora que eu decidi ter que vir embora mesmo. Eu falei, não dá mais pra eu ficar, eu vou embora, eu tenho que ir embora, eu quero voltar. Então, nesse período, eu estava fazendo os alicerces lá da padaria. Sim. Só que lá, quando eu estava ainda fazendo alicerce, eu lembro que eu dobrei o joelho lá e pedi a Deus. Falei para Deus, Deus, se eu quero sair da aeronáutica, quero montar aqui um comércio, uma padaria. E como eu já tinha lido o Evangelho a primeira vez, né, que eu li o Evangelho quando eu ainda estava na aeronáutica ainda. Né? Lá tinha uma Bíblia? Eu tinha ganhado uma Bíblia da minha irmã, que já era cristã, Simone. Sim. Minha irmã Simone já era cristã. Então, nessa época, ela me deu essa Bíblia, eu levei, mas não me interessei em ler nada. Também não leio. A gente pega, quer ler, mas não consegue nem entender quase nada. Sim. Mas deu uma passada ali nos evangelhos. Aí deixei lá. Mas aí foi então que uma pessoa, nessa vinda do Rio, que eu viajava às vezes para cá, para ver, né, minha família, mãe, meus irmãos. Aí foi uma dessas vezes que alguém falou de Jesus para mim, eu perguntei se tinha na Bíblia, ele falou que tinha. Entendi. Aí ele falou esse livro de Mateus, eu guardei, chegou lá, eu peguei. Porque eu estava naquele momento lá também triste, porque eu queria vir embora, eles não queriam me liberar, eu estava lá, né, já querendo, eu estava me sentindo preso. Porque você imagina, tu tá numa cidade onde você não quer mais ficar, você não quer mais ficar naquele lugar. A família tá toda para cá. Tá. Então aquela tristeza vai batendo, né? Porque eu falei, pô, não quero mais ficar nesse lugar. Aí foi nessa hora que eu lembrei, né, do rapaz que falou para mim de Jesus. Aí eu peguei a Bíblia e falei, pô, eu tenho uma Bíblia que minha irmã me deu, aí eu lembrei dessa Bíblia e falei, eu vou ler então esse Evangelho de Mateus. E a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi isso. A melhor coisa que aconteceu foi quando eu li o Evangelho de Mateus. Ali eu conheci Jesus. Quando eu li ali, eu falei, ó, já sei o que eu tenho que fazer na minha vida. Eu tenho que ser cristão. Legal. Eu não sei como eu vou ser um cristão, mas eu creio que quando eu li o Evangelho... Esse é o lugar, o caminho certo está aqui. Quando eu li o Evangelho de Jesus, eu tive a certeza. Sim. Agora eu sei quem é Deus. Falei, agora eu sei quem é Deus, agora eu sei quem é Jesus, eu sei agora por que Jesus morreu na cruz. Porque eu não entendia, né? A gente não entendia. Eu lembro quando criança eu via Jesus na cruz lá, né? A gente fica ali... A gente ouve falar, mas aquilo não fazia sentido ainda para você, né? Mas nesse momento... Não entendia por que ele sofreu, porque tantas pessoas fizeram aquilo com ele, bateram, machucaram tanto ele, e a gente não entende, né? Só que aí depois, quando você lê, que você vai entender que aquilo ali foi tudo por causa do nosso pecado, para nos salvar. Dos nossos pecados, porque era por nós. Tu tinha comentado que ainda na construção da padaria, tu fez uma oração, mas não falou qual que era essa oração. Pode compartilhar? Eu fiz uma oração, eu fiz um voto. Fez um voto. Eu falei para Deus, eu já ouvi essa história. Eu falei para Deus, Senhor, se tu me der condição de eu conseguir montar essa padaria, que eu quero sair da aeronáutica, e o Senhor me abençoar aqui, me prosperar aqui nessa padaria, dar tudo certo, eu prometo que um dia eu vou falar da tua palavra para as pessoas. Porque quando eu li a Bíblia, eu entendi isso, que Jesus quer que a gente fale dele para as pessoas. Eu falei, Deus quer. Como falaram para mim, eu entendi. Sim. Que para mim o evangelho é isso. É você um dia entrar para a igreja e também falar para as pessoas de quem é Jesus, quem é o nosso Salvador, quem é o Salvador. Parece que é uma coisa inevitável, né? Quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente quer compartilhar disso com as pessoas, né? Então, quando a gente tem encontro com Deus, a gente quer falar de Deus, quer falar de Jesus. Então, ali eu fiz esse voto e... Ainda na construção da padaria. Ainda no alicerce. Ainda no alicerce. No alicerce, eu estava fazendo só no alicerce. Não estava enxergando nada ainda, mas já estava crendo. Eu ainda estava lá no sul, me deram sargento. E falando para Deus, eu vou sair da aeronáutica. Eu estava decidido, né? Mas pedindo a Deus para Deus me prosperar naquele projeto ali dessa padaria. Caramba. E foi
uma história tremenda ali. Ali eu vi Deus Eu poderoso. lembro de histórias ali da padaria que parece que o pão não era nem lá grande coisa, mas as pessoas só queriam comprar o pão dali, né? Tinha um pão da outra padaria, mas as pessoas não queriam. Como é que é essa história? Vai, me conta isso aí. Como é que é essa história aí? Eu inaugurei a padaria, eu não fabricava pão. Eu só consegui, porque eu não tinha condição financeira de montar a padaria toda. Então eu só montei uma fachada da padaria, só na frente. Não tinha fabricação, eu tinha que comprar tudo em outras padarias, em outra padaria. Tu trazia de outras padarias? Trazia tudo no carro, pão, tudo que tu imagina que veio numa padaria ali, que é fabricado. Pão, doce, quindim, sonho, né? Os pão de sal que vendia muito, eu tinha que estar toda hora lá buscando e voltando. E eu comecei a ver ali a mão de Deus, né, sobre essa padaria, porque era uma coisa sobrenatural. Porque as pessoas tudo indo para lá mesmo. Eu não fabricava e a padaria tinha uma fila imensa. Todo mundo queria o pão dali. E todo mundo falava que é o melhor pão do bairro. Só que eu comprava o pão de outra padaria e vinha nas caixas de papelão, os pão vinha amassado, porque vinha balançando no carro, o pão quente, ele acaba amassando. E o pessoal gostava, falei, rapaz, acho que pão quente, o pão amassado, acho que é o melhor. É impressionante, eu já ouvi essa história, eu ficava aqui. Mas só que aí depois abriu outra padaria de frente comigo, um concorrente. O cara botou uma padaria toda espelhada, né? Então ali, quando eu vi aquilo, eu ainda não tinha conseguido ainda montar estava fazendo ainda a obra da parte de trás para poder montar, para mim fabricar o pão, né? Eu falei, rapaz, Senhor, né? Ali eu falei, Deus, não consegui montar ainda, já está... A pessoa viu ali a venda ser tão grande, cara, a pessoa quis botar uma padaria ali praticamente de frente para mim. Caramba. Só que o cara fez a padaria toda espelhada, acho que foi o erro dele. Por quê? As pessoas, é toda espelhada, que a padaria, eu acho que as pessoas não viam a padaria, via a minha no espelho. Aí não ia para devia. Por quê? Se passaram. E ele inaugurou ali, eu só pedi a Deus para Deus, né, continuar me abençoando, para eu poder continuar montar conseguir comprar os maquinários para começar a fabricar, né, o pão. Aí ali, o que aconteceu? Depois passou, a padaria continuou vendendo bem, né? Ali o faturamento não caiu, né? E o rapaz inaugurou lá, ele tinha até um movimento, né? Só que eu ficava impressionado porque eu olhava e eu via que... Falei, como é que pode? Não era uma coisa normal, né? Eu não fabrico pão, o rapaz está ali, inaugurou uma padaria tão bonita, as pessoas, né? Pode chegar ali, comprar o pão e ir embora. Aqui não, aqui tem que ficar 10, 20 minutos esperando o pão amassado chegar. Aí eu perguntava, mas aí então, nesse momento, tu lembrou do voto? Como é que foi isso? Aí eu comecei a perceber que Deus começou a falar comigo, me mostrar que era Ele que estava fazendo aquilo ali, né? Olha. Para mim não ter dúvida. Por quê? Depois de uns 4, 5, 6 meses, começou pessoas a chegar em mim. Aí perguntava assim para mim na padaria, às vezes eu estava ali na padaria, na frente da padaria, eles perguntavam, abriu o que aqui? Abriu alguma coisa ali? Eu falei, abriu uma padaria. Pô, mas abriu quando? Eu falei, já tem 4 meses ou 5 meses. Pô, mas eu venho todo dia aqui, eu não vejo essa padaria. Aí pô, mas não foi uma pessoa. Daqui a pouco vinha outra, segunda, terceira, perguntar a mesma coisa. Mas o que abriu? Padaria. Mas quando? Eu falei, tem 6 meses já vai fazer 6 meses aí. Mas eu passo aqui todo dia, eu não vejo essa padaria. Como que pode isso? Aí eu comecei a entender que era o próprio Deus, né? Já... E ali, então, tu começou a querer ir para a igreja? Como é que foi isso, pai? Como foi a conversão? Ali ainda não foi para a igreja? Quando que foi a conversão de verdade ali? Aí o que aconteceu? Aí Deus me prosperou, consegui comprar maquinário, montar a parte de trás, prosperando. Sim. Aí chegou uma hora que Deus me prosperou, estava bem já financeiramente, comecei a ganhar dinheiro, já tinha mais de uns 2 anos na padaria já. Aí foi a hora que eu ouvi Deus falar comigo. Deus falou para mim, eu cumpri o meu voto. O voto que você fez comigo, eu cumpri. Agora faça a tua parte. Caramba. Eu ouvi aquilo ali. Porque ele ainda falou assim para mim, Deus ainda ouvi a voz de Deus falando assim, ó, porque se tu não cumprir, eu vou deixar perder tudo que eu te dei. Na mesma hora eu falei, meu Deus, eu tenho que virar crente, de qualquer jeito. É mesmo, pai? Falei ali, aquilo ali foi uma das coisas assim que eu fiquei mais impactado, né? Só que, como é que você vai virar crente? Como é que você vai? Eu comecei a orar. Deus, me ajuda para a igreja, como é que eu vou fazer? Por quê? Porque a gente
quando a gente está no mundo, a gente acha que a gente para a igreja, tu tem que largar a vida que tu está vivendo. Sim. De pecado, de coisa errada, para você poder entrar no caminho de Primeiro Deus. se conserta e vou para a igreja. Porque eu achava assim, eu não sou digno de ir lá na igreja. Sim, sim. Eu tô com a vida toda errada. Toda errada, vou fazer o que lá? O pensamento que eu creio que o inimigo bota na nossa cabeça é aquele aqui, ó. Vai fazer o que lá? Vão rir da tua cara, vão falar, o que tu veio fazer aqui? Tu tá toda errada, tu vive uma vida de pecado, vai querer vir fazer o que aqui? Sim. Então esse é o nosso pensamento. Sim. Eu falei, como é que eu vou entrar na igreja? Se eu tô vivendo fazendo tudo, várias práticas que não é da vontade de Deus, né? Aí eu comecei a orar a Deus para Deus me ajudar a entrar para a igreja. Me ajuda a se tornar um cristão. Eu quero ser um cristão, mas eu não sei como que eu tenho que largar essa vida. Aí comecei a orar, pedir a Deus, né? Todo dia orando, pedindo a Deus. Aí Deus já providenciou um estudo da palavra na casa do meu irmão, na época lá, e da minha irmã, que eles estavam um grupo de célula, né? Fazendo estudo. Olha só, como célula é antigo, rapaz. Aí foi ali nesse grupo. Sabe mais ou menos em que ano foi isso, pai? Dessa entrada aí para o estudo bíblico? 1999. Em 99? 1999, por aí que começou. E aí eram umas reuniões feitas na casa das pessoas ali e começava a estudar a Bíblia ali. Uma semana era na casa do meu irmão, aí depois, às vezes, passou para casa de outra irmã. Geralmente era no meu irmão, aí depois foi na minha, aí começou a ir na minha casa, aí foi indo. Só que eu não ia na igreja. Só ia pro estudo? E o pastor fazendo convite, né? O pastor direto. Né? Mas o estudo era uma vez na semana? Era uma vez na semana. Aí tu só ia pro estudo? Só ia pro estudo. E lia a Bíblia. Ficava lendo Bíblia na padaria. Aí, ó, pra quem não gosta de ficar indo pro estudo bíblico, rapaz, tem gente que não gosta de estudo bíblico, né? Fazer o que? Estudo bíblico? Olha lá, ó. Eu gostava de ir pro estudo, por quê? Porque ali... Tirava dúvidas. Como é que era isso? Podia perguntar, né? Mas uma das coisas que me fazia ir ali, porque eu pensava assim, né? Não, ali não é igreja. Ali eu posso. Entendeu? Porque a minha cabeça é que eu não podia onde estava a igreja congregada. Ali não, ali é um estudo, ali eu posso ir. Ali é tranquilo. Ali está minha família, ali tem um pessoal ali que também não é convertido, está igual a mim, então eu posso estar lá. Aquele grupo ali, né? Mas aí o pastor ficava me convidando, o pastor ficava em cima de mim, poxa, quando vai dar honra para ir lá no culto? Para visitar a igreja dele. Eu dar honra? Que isso? Quem sou eu? Eu que preciso ir lá. Não, pastor, eu vou, mas... Todo domingo eu começava a perceber que eu queria até ir. Mas batia desânimo, batia cansaço, batia sono, dormia, não conseguia. Uma coisa espiritual mesmo, né? Aí comecei a perceber depois que o pastor várias vezes, eu falei, todo domingo eu quero ir, não consigo. Aí teve um dia que eu falei, não, eu tenho que ir, eu tô vendo que tá acontecendo alguma coisa. Que tá me impedindo de ir lá, porque me dá sono. Aí passava o horário do culto, aí eu já sabia que não dava mais para ir pro culto. Aí eu acabava o sono, eu ficava bem. Aí eu falei, agora eu tô bem, rapaz. O sono passava completamente, o desânimo ia embora, ficava animado, aí já saía pra bagunça. E essa igreja, pai, era uma igreja batista? Era o que? Eu não lembro. Assembleia de Deus? Assembleia de Deus. Ah, sim. Então ali, tu pode dizer que ali foi a conversão ou ainda não? Eu comecei para mim me converter, na verdade, o Espírito Foi um processo. O Espírito Santo entrar na minha vida demorou. Porque eu estava preso em vícios, né? Cigarro, bebida, vida de imoralidade, sim, né? Sim. Então, muitas coisas assim que hoje, né, a gente sabe que era prisão, né, que eu estava ali espiritual, que eu estava preso, vários pecados. Então eu indo para a igreja, mas não conseguia a libertação. Sim. Nós lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, pedindo a Deus. Sim. Isso também até serve para as pessoas que estão nos assistindo, né, que acham que muitas das vezes pode ser do dia para a noite e às vezes vai levar um tempo, entendeu? Não é no tempo que a gente quer, né? É no tempo que Deus quer. Então levou um tempo até realmente... Até eu lembro que eu já estava praticamente indo nos cultos, já estava participando da cela, já estava, né, tendo essas oportunidades de estar na igreja ali. Mas eu lembro que a minha conversão mesmo aconteceu quando um dia eu chegando em casa, eu lembro que até na rádio, tu vê como é a guerra da carne e do espírito. Né? Porque no meu carro, quando eu botava louvor, daqui a pouco eu não estou entendendo nada desse louvor, vou botar no pagode. Aí eu mudava para a rádio de pagode, para outras músicas, e tirava. Não conseguia ficar em louvor, escutando louvor. Era uma luta para escutar louvor. Aí, eu lembro que um dia, eu indo para casa, né? E eu fui para casa almoçar. Aí eu botei no louvor. Para almoçar não, eu fui para casa para descansar. Estava sozinho, não tinha ninguém em casa. Sim. Nesse dia. Aí eu entrei, eu comecei a cantar um louvor. Naquele dia eu entendi o louvor, eu fiquei gostando daquele louvor e entrei em casa, desliguei o carro e continuei cantando louvor. E naquele dia ali o Espírito Santo me tomou. Ali
Eu sentia aquela presença, começava a orar, não queria mais parar. E entrei dentro de casa, fiquei para lá e para cá, com aquela alegria, me invadiu uma alegria, né? A presença de Deus foi tão grande ali, que ali eu senti uma força aqui do Espírito de Deus, que eu falei para mim mesmo, a partir de hoje, eu não vou mais fumar, não quero mais beber, eu não quero mais prostituição. A partir de hoje, eu sei que hoje minha vida mudou a partir daquele dia ali. Eu sentia que era a força do poder de Deus, né? Ali eu senti que minha vida ali estava mudando. E ali eu não quis mais, não queria mais fumar, não tinha mais vontade, né? Caramba. Uma das coisas que mais foi impactante na minha vida foi isso. Foi quando o Espírito Santo entrou na minha vida. Tirou tudo e eu isso. Não tinha mais vontade de nada. Eu fiquei impactado. Os vícios, né? Eu falei, rapaz, eu não tenho mais vontade. Não queria mais aquelas coisas que eu estava preso. Prostituição, imoralidade, essas coisas aí, né? E cigarro, bebida. Ninguém precisou ficar te obrigando. Foi o próprio Espírito, então, que ali. Não, e outra coisa, né? As pessoas perceberam a mudança, né? Porque as pessoas começaram a ver em mim uma alegria que eu não tinha. Caramba. E outra coisa, né? Querer falar de Deus para todo mundo agora. Todo mundo vê, o que aconteceu com ele? As pessoas percebem. Houve alguma coisa que ele agora quer falar de Jesus para todo mundo, ele está mudado, está com alegria. O semblante muda, tudo muda, né? O Espírito Santo muda tudo. Ali eu entendi aquilo que eu queria entender quando eu li a Bíblia e não conseguia, quando Jesus falou para Nicodemo, né? Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Eu falei, agora eu sei o que ele falou para Nicodemo. Ali foi o meu nascimento, meu novo nascimento. Que maravilha, que maravilha. E aí, como é que foi, pai? Hoje meu pai tem um centro de operação, né? Na estrada do Magás. Como é que foi essa questão do centro de recuperação, abrir um centro de operação? Isso já estava desde o início ou você conheceu outro centro de operação, achou essa obra uma obra fascinante, uma obra que Deus age poderosamente? Como é que foi essa experiência aí do centro de recuperação? O centro de recuperação, tudo iniciou, né, quando eu comecei a evangelizar nas ruas, né? Eu lembro que eu comecei a ir com um grupo, né, fazer evangelismo nas ruas. Sim. Aí gostei de evangelizar nas ruas, pessoas nas ruas, né? Aí eu falei, poxa, e descobri que existia um centro de recuperação na época lá em Austin, chamado Luz nas Trevas, e um rapaz que tinha trabalhado com meu pai no comércio lá com meu pai na época, andava com a gente lá com meu pai, né? Então, uma vez eu encontrei ele, era um dia até de Natal, eu tinha fechado a padaria, e eu passei para cortar um bairro, tinha um loteamento sendo construído, e eu entrei dentro daquele loteamento, era muito escuro, né? E estavam começando a construir ali. Aí tinha um muro lá, né? De repente eu passei, eu vi naquele escuro, naquele lugar totalmente escuro, eu vi uma pessoa em pé ali, né? Aí eu parei, né, com o carro e olhei, e quando eu olhei, eu vi que aquela pessoa, eu conhecia ela, que era esse rapaz que trabalhou com meu pai, o Zé. Aí eu olhei para ele e falei, ô Zé, o que tá fazendo aí? Aí o Zé, quem é você? Já veio, né, falando, né? O que é? Ô Zé, sou eu, Marcelo, rapaz, filho do Tião. Aí ele olhou para mim, aí ele, é você, Marcelo? Aí ele passou, veio pro lado do motorista, aí encostou do meu lado. Aí eu olhei para ele, ô Zé, o que tá fazendo aqui, rapaz? Ah, eu vim ver meu filho. Ele falou que tinha ido ver o filho dele lá na Vila Aliança, né? Uhum. Aí eu falei, tu viu, pô, mas tu tá sumido, rapaz, tu tá morando aonde? Aí ele falou, eu tô morando debaixo de uma marquise lá em Botafogo, debaixo de uma marquise, lá em Botafogo. Eu falei, tá morando na rua? Ele falou, tô. Minha mulher não me botou pra fora de casa. Ele já tava meio alcoolizado também, né? Eu falei, Zé. Aí na hora eu lembrei de quê? Do centro de recuperação. Que tinha levado, que o pessoal da igreja lá onde eu tava levou uma pessoa pro centro de recuperação. Aí eu falei pra ele, pô, tu quer ir pro centro de recuperação não? Pra Deus mudar a tua vida, a tua história? Aí ele falou, eu quero, vai me levar? Foi a primeira alma que você levou pro centro de recuperação, pai? A primeira alma a gente nunca esquece, né? Não, e pior de tudo, aí, melhor de tudo, né, que ainda vai acontecer o agora. Primeiro peixe. Aí tu quer mesmo? Ele falou, quero. Aí eu falei pra ele assim, era noite, né, de tudo escuro. Aí eu falei pra ele assim, então tu quer logo aceitar Jesus agora? Não perdi tempo. Já fez um apelo ali. Já vamos gastar uma logo aqui, né? Aí eu já... A empolgação de querer, quer aceitar Jesus? Eu quero. Aí, então repete comigo. Aí, levanta a tua mão, que o pastor fazia, eu falei, vou fazer igual, né? Aí,
Jesus, eu te aceito. Aí quando ele foi falar, Jesus, eu te aceito, a voz dele já se manifestou o demônio. É mesmo? Aí só que eu novo convertido, né, também não tinha uma experiência com isso, eu não sei. Aí eu, rapaz, não fala, Jesus, eu te aceito. Ele, rapaz, será que é um inimigo que está querendo atrapalhar? E ele não conseguiu falar. Aí eu falei, Jesus, repreende todo o mal. Quando eu botei a mão dele, repreende todo o mal, ele já caiu. Só que ele caiu e eu estava dentro do carro, essa ideia. Você estava sozinho? É o carro sozinho. Aí eu segurei a mão dele e falei, rapaz, caiu. O que eu vou fazer aqui? E eu segurei pelo braço e falei, agora, ele tá caindo. Ele caiu no chão. Eu dentro do carro, segurando com a mão. Olha o que eu faço aqui. Eu falei, vou ter que soltar ele, rapaz. Soltei, abri a porta do carro, sério, meu Deus. Caramba. O cara, será que ele tá passando mal? A gente não tem experiência, né? Sim, sim. Depois que eu fui discernir o que tinha acontecido. Falei, rapaz, já que esse cara vai morrer agora, logo agora, na hora de aceitar Jesus. Nem sai, em nome de Jesus, não fez nada. Não tinha nada, não tinha experiência, sabia nada disso, nunca tinha visto isso. Nem pensava que Cara, o demônio... a primeira experiência, então, de um demônio manifestar ali na hora. Não, é que ele fez ali, depois quando eu estava repreendido, ele caiu, pra mim ele estava passando mal. E aí o que aconteceu? Aí eu desci, botei a mão nele, ele comecei a orar, Senhor, Deus guarda ele, Senhor, repreende todo o mal aqui que está acontecendo, não sei o que está acontecendo. Aí eu olhei e pedi a Deus, aí ele despertou. Aí ele despertou, aí levantou, eu falei, entra aí no carro, vamos ali. Aí eu fui na casa de um rapaz lá que tinha ido lá no centro de recuperação, né? Que ele conhecia, para marcar com ele. Ele falou, não, deixa ele aqui em casa, que vai levar ele comigo, tá indo lá para casa. Ele falou, não, deixa ele aqui, amanhã tu passa aqui que eu vou ajudar ele, que eu já passei lá, vou explicar ele como é que é. Aí amanhã a gente vai lá e levar ele. Aí no outro dia eu fui lá, peguei ele, foi eu e esse irmão, e levamos ele lá no centro de recuperação. Foi a primeira vez que eu tive contato assim. Aí comecei a visitar ele, ia lá visitar ele, via, né, dando apoio para ele, né, porque as pessoas quando vai para o centro de recuperação é bom ter alguém para poder, né, dar incentivo, né, para a pessoa poder permanecer lá, né, ficar. Sim. Aí depois eu me envolvi com obra de presídio, evangelismo dentro de presídio, um grupo que fazia obra, eu fui para dentro do presídio. Quando eu fui para dentro do presídio, ali também já fiquei mais impactado, que eu vi pessoas dentro do presídio lá, muita gente convertida lá dentro, que pessoas, né, você via cheio do Espírito Santo, cheio de amor, aqueles irmãos que quando recebiam assim tão bem, né, que você vê que eram pessoas que você nem fala assim, não tem nem como você pensar que essa pessoa fez. Aliás, foi nessa época que tu conheceu o pastor Lúcio, nessas visitas ao presídio, que foi o pastor Luiz Antônio. Essa galera toda, né? Aí conheci Como é que foi vários isso aí, homens, pai? né? Vários homens. Que eu já ouvi falar que houve um avivamento ali, né? Como é que foi isso? Poderia falar um pouquinho dali? Como é que foi isso aí? As pessoas queriam orar, jejuar. Ali eles era uma fome de Deus, né? Inclusive, né, o que a gente, né, essa busca que eles tinham lá, né, foi aquilo que também assim Deus botou para mim fazer aqui também, nessa busca de jejum, oração, buscar Deus, né, palavras, ensino da Bíblia, que eles buscavam muito intensamente. Eu vi muitos homens lá transformados que até hoje, né, são meus amigos, são pessoas que eu conheci lá, são pastores, homens que estão aí no Evangelho de Trabalho, têm sua família, homens que casaram depois, né, fazendo a obra até hoje, homens que são hoje, muitos vêm aqui na igreja aqui, né, que eu conheci naquela época. Isso aí é muito bom, né? Que legal. Então foi ali que eu comecei a ver assim o poder de Deus mesmo para transformar o ser humano. Vidas. Foi ali que eu comecei a ter essa experiência assim de ver Deus, como Deus restaura. Porque eu creio que Deus foi para me mostrar, né, o poder dele, para mim poder crer no poder dele, para ele também me trazer para essa obra que eu estou hoje. Eu tô lembrando aqui, eu lembro que quando eu era pequeno, morava num sítio, né? E eu lembro que ali no sítio tu tinha várias experiências que eu ficava até encantado. Eu lembro de uma vez, sonhos que o senhor teve até da volta de Jesus, uma visão. Eu lembro uma vez, eu pequenininho, a gente ali no sítio ainda, uma vez, não sei se tu lembra, mas tu orou para que Deus movesse uma estrela. Eu falei, não, vai, não vai fazer isso. E aí a gente viu uma estrela passar assim. Como é que foi isso, vai? Essas coisas sobrenaturais acontecendo na tua vida, ali tu já tinha um ser de pessoa? Ainda não, né? Isso. A primeira coisa assim, sobrenatural assim, que eu comecei, né, a ver assim, de Deus foi uma vez, a primeira vez que eu fui no monte. Eu comecei, me deu a vontade de ir no monte orar. Porque eu via cristão indo para monte, né, orar. Então eu fiquei curioso. Fiquei querendo, não só curioso, né, aquele desejo de estar lá também orando, né? Porque eu estava aquele primeiro amor, então a gente quer fazer o que cristão faz, né? Orar no monte, Jesus orava no monte, então, né? Eu falei, então deve ser bom mesmo, deve ser bom para a nossa vida espiritual, né? Se Jesus orava no monte, levava os discípulos a orar, então ele quer que a gente também faça a mesma coisa, que a gente tem que ser imitador de Cristo. Sim. Aí fui. Aí um dia eu cismei e fui sozinho pro monte.
De manhã cedo, 7 horas da manhã, peguei, abri a padaria primeiro, voltei para casa, peguei minha Bíblia e falei, eu quero ir pro monte hoje, foi pro monte. Aí tinha um monte que eu olhava muito lá de casa, e eu nunca tinha ido lá, era um monte, eu fui para aquele monte lá. Aí fui lá, fui andando, né, fui lá, subi lá, tudo lá, fui lá. Aí quando cheguei lá, comecei a orar lá, no lugar lá, só que quando eu cheguei lá, eu já percebi que tinha um lugar lá que era já de cristão orar, porque, só que eu falei, pô, isso aqui é algum lugar que alguém Já preparou tava esse lugar, mas eu não sabia que os cristãos iam lá e faziam aquilo ali, organizava, tipo um banquinho, né? E tinha um púlpitozinho também lá já, né, e tal, mas era um primeiro contato, né, com um monte assim, não tinha... Aí fiquei ali orando, cantando louvor, li um pouco a Bíblia. Aí daqui a pouco, só que tinha um monte, né, e tinha um outro monte ali do outro lado, né, você olhava assim, descia, e aí deu vontade de ir para lá. Aí quando eu fui para esse outro lado do monte, aí eu comecei lá a orar ali. Quando eu comecei a orar ali, daqui a pouco eu comecei a ouvir barulho de trovão. Eita. Aqueles barulhos de trovão como quando vai chover, né? Bru, bru. Só que o céu era 7 horas da manhã, o céu azul, não tinha nuvem no céu. E eu orando e vendo aqueles barulhos. E daqui a pouco Deus começou a me dar visões de pessoas para orar. Eu vi uma pessoa e começava naquela visão, eu ficava orando. Daqui a pouco, quando ia acabando a oração, aparecia outra pessoa e eu fiquei orando, intercedendo por várias pessoas ali. Caramba. E tendo visão de pessoa, Deus me mostrando a pessoa com o olho fechado e você via a pessoa. Entendeu? Com o olho fechado você via a pessoa ali. Eu ali de joelho ali dobrando. Começava a interceder por essa pessoa. E um monte. Aí daqui a pouco, quando eu parava de orar, aí eu procurava, falei, rapaz, esse barulho de trovão, onde que é que eu não tô vendo, né? Não tô vendo nuvem nenhuma no céu. E daqui a pouco eu falei, vou orar mais um pouco. Aí eu orava mais um pouco, aí orando. Aí quando só que eu ouvi o barulho de trovão, só quando eu orava. Aí começava a orar, eu escutava de novo o barulho de trovão. Aí depois que eu parava de orar, aí o trovão parava, o barulho parava. Aí descia um monte cantando louvor, que eu nunca tinha cantado, eu não sabia cantar esse louvor. Um louvor era até da Lagoinha na época, né? Sim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. E cantei o louvor todinho ali, sem nunca ter cantado. Ouvido ele? Ter cantado ele. Porque eu não lembrava, né? Então cantei ele todo, aí desci, aquela alegria, aquela paz. Eu falei, rapaz, como foi bom. Semana que vem, sábado que vem eu tô aqui no monte de novo. Então já desci com aquela vontade de voltar no sábado de novo. Aí ele foi para casa, aí no outro dia eu botei um filme de Moisés, né, ali. Aí, no final do filme de Moisés, passa aquela cena que Moisés vai passar o cajado para Josué, né, e fala para Josué, eu vou subir um monte e não vou descer dele, porque eu não vou poder entrar na terra prometida, né, e tudo ali. Aí ele tá ali, mas Josué fica insistindo, não, mas então é o servo do Senhor, tu vai ter que entrar, pede a Deus. Deus vai te deixar tu entrar. Ele, Josué, eu já pedi, Deus falou que eu não vou poder entrar. Pô, o momento é uma situação assim, né, que uma parte do filme muito... Você fica ali muito sentido, né, com aquilo ali. Aí ali... Só que nessa hora ali, eu tô vendo o filme um dia depois que eu fui pro monte. Sim. Aí daqui a pouco, um barulho de trovão lá em cima do monte. Só que no filme. Um barulho de trovão no monte. Agora tu tá assistindo o filme. Tô assistindo o filme, final do filme. E aconteceu a mesma coisa ali. Aí eu escuto, Moisés escuta o barulho do trovão. Aquele barulho de trovão, igual o barulho que eu ouvi. Aí ele fala assim para Josué, Deus está me chamando. Ali... Entendeu? Ali eu já caiu a ficha. Eu falei, rapaz... Era Deus que estava te chamando para a obra dele. Deus está me chamando, né? Então. Quando Moisés falou que eu ouvi o barulho do trovão e falou aquilo aí que Deus estava me chamando, eu já entendi. Então Deus está me chamando. Eu falei, rapaz, o que Deus quer comigo? O que Deus está querendo falar comigo em relação a isso aí? Aí começou Deus a falar comigo, né, sobre a obra de Cena de Recuperação. O profeta me entregar, chegar do culto assim, acabar o culto, vir até mim e falar, Deus manda te dizer que ele tem obra contigo de Cena de Recuperação, vai te levantar também como pastor. Aí eu, rapaz, aí daqui a pouco sonhos. Muitas confirmações. Né? Aliás, tem um sonho interessante dos peixes. Foi nessa época que você teve? Também. Aí Deus começou a confirmar, falar disso aí, porque eu na verdade, eu gostava de levar pessoas para Cena de Recuperação. Quando eu comecei a fazer evangelismo, levando pessoas para Cena de Recuperação. Então eu acompanhava, sabia como que era, né? As dificuldades, né, as lutas que era e tal, a responsabilidade, né, de fazer esse trabalho. Aí Deus começou a confirmar e falar comigo, me dar sonhos, né, alguns sonhos, deu um sonho para minha esposa também já. E já sei, Deus está me mostrando você com muitas pessoas, eu já sei que Deus tem uma obra contigo de Cena de Recuperação. Caramba. E parece que, eu lembro que o senhor falou que não estava querendo muito, só se fosse de Deus mesmo, né? Fala, caramba, é muita responsabilidade, é muita... Como é que assim, abrir um centro de operação? Não, eu falava para Deus,
se for da tua vontade mesmo isso na minha vida, o Senhor vai ter que confirmar isso. Porque para mim fazer isso, só se o Senhor confirmar isso comigo e o Senhor me garantir que o Senhor vai entrar comigo nisso. Porque eu não tenho como fazer isso, só se o Senhor te falar que vai estar comigo nisso aí. O Senhor tem que confirmar isso aí, porque eu não quero fazer um negócio que depois eu me arrepender e voltar atrás e falar que eu fiz uma coisa da minha vontade, porque eu posso sofrer consequência também por causa disso, porque isso aí é uma coisa muito séria. Porque você vai se envolver com pessoas, né, de várias áreas, porque a gente sabe como é que é, nessa recuperação tu pega pessoas de tudo, de todas as áreas, de todos os problemas, né? Então é uma coisa muito séria. Eu falei, isso aí tem que, o Senhor tem que estar comigo para me guardar, para me guiar nisso daí. E Deus confirmou. Aí Deus foi confirmando. Não tinha para onde correr. Um sonho que era Deus me deu mesmo. ali eu falei, não tem mais para como eu duvidar. Esse sonho, quando Deus me deu, foi um sonho que chovia num lugar, era um gramado, aí fazia uma poça d'água, uma água limpinha, né? Aquela água limpinha. Aí eu continuava caminhando, daqui a pouco eu chegava em outro lago. Só que nesse outro lago que eu chegava, era um lago, né, que já existia lá. Só que a água desse lago estava toda preta, imunda. Era uma água escura. E eu via nesse lago que os peixes estavam ali, estavam todos já morrendo. Eu falei, rapaz, é a água desse lago aí que está matando esses peixes. Então ali, eu pensei assim, poxa, eu vi aquele lago lá atrás que a água é limpa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco daquela água e botar esses peixes aqui para ver se eu consigo salvar eles. Aí eu fui, peguei a água, trouxe um saco cheio de água, aí fui lá para pegar os peixes. Quando eu botei os peixes, aí eu olhei e falei, pô, não deu tempo, os peixes já estão tudo mortos. Aí eu começava a caminhar, eu olhava para os peixes, daqui a pouco, os peixes já estavam mortos. Mas quando eu comecei a caminhar, eu vi que os peixes começavam a ressuscitar. Aí eu olhei e falei, essa água ressuscita os peixes, rapaz. Ih, já sei, eu tenho um aquário lá em casa, eu vou encher daquela água e vou levar esses peixes mortos que eu vou botar lá que eles vão ressuscitar tudo. Ali tu já entendeu. Aí quando eu acordei, já sabia, né? Deus, não quer isso mesmo. Não tem pra onde correr, é isso aí. Não tem como duvidar que não é isso aí, né? Aí ali eu falei, rapaz, Deus está confirmando tudo. Depois desse sonho aí, já tinha falado, usado o profeta. Outros sonhos. Eu tive outro sonho também, como eu levava a pessoa para ser recuperação, eu lembro que chegava pessoas de um centro de recuperação que falavam assim para mim, ó, a gente estava lá no centro de recuperação lá, mas só que o centro de recuperação lá fechou. E a gente veio para cá, porque a gente precisa que você ensine a gente a palavra, porque o mundo vai acabar e tem 7 dias só para você ensinar a palavra para a gente precisa de 7 dias. Aí eu falava para eles assim, então vocês vão ter que morar aqui, para mim cuidar de vocês, para mim em 7 dias eu conseguir ensinar a palavra para vocês conseguir a salvação, vocês têm que ficar no intensivo aqui da palavra, eu tenho que ensinar vocês a palavra aqui, vocês têm que estar o tempo todo aqui comigo, para poder eu ensinar a palavra. Ali eu também já entendi, né? Mais um, né? Que Deus falando. Deus falando, né? Eu estou enviando pessoas para você, vou enviar pessoas para você. E aí, o 7 é a perfeição de Deus. Né? Em que ano abriu o centro de operação? Começamos em 2005. 2005. 2005. Caramba. Hoje estão... O Maico estava com 2005? 8 anos, né? 8 anos de... 8 anos de idade. Uma criancinha. Eu lembro que eu me amarrava, ficava jogando bola no sítio. Tomando banho de piscina. Tomando banho de piscina. Como é que foi esse início, pai? Foi difícil? Ou Deus começou a falar ali contigo? Como é que foi o início ali do Centro de Operação? Começou a trazer as almas começou a vir? Como é que foi isso aí? Começou a crescer aqui o trabalho, né? As pessoas ainda não conheciam, então no início sempre é difícil, né? A gente evangelizava, eu saía toda semana para evangelizar. 2 semanas a gente ia lá pro centro da cidade, passava em algumas comunidades às vezes, né, trazer as pessoas, né, porque queriam sair da rua, queriam largar o vício, as drogas que estavam nas ruas, né, pessoas que estavam... Aí começamos a fazer o trabalho, preparar, ensinar eles a palavra para poder, né, começar também eles a poder ajudar na obra, né, tá aqui tendo a responsabilidade de cuidar, fazer as coisas aqui. Aí foi indo, foi crescendo. No início eu lembro que a gente ficou quase 1 ano para conseguir botar 20 pessoas aqui. 1 ano. Caramba. A gente trazia pessoas, daqui a pouco a vez já estava indo embora, aí ia ficando 1, 2, e foi crescendo até chegar. Uma pergunta, qual foi o máximo de pessoas que o sítio já recebeu? Aqui já ficamos aqui com... Chegamos a ficar com 400 e poucas pessoas. 400 e poucas pessoas no sítio. 420 mais ou menos. Caramba, 420, imagina. Muita gente, né? Teve a época aqui no início que começou, depois que a Alba começou a ficar sendo conhecida, devido ao problema do crack também no Rio de Janeiro, né? Entrou o crack nas comunidades, que até então, eu creio que Deus até preparou esse lugar aqui porque devido
essa situação que ia acontecer já na frente, né? Por causa do crack ia entrar. Então o crack arrastou muita gente para as ruas, né? Para destruição. É verdade. Então aqui a gente hoje... Aí aqui começamos a receber muitas pessoas na época. Aí na época a gente não tinha alojamento, né? Então começamos a construir alojamento para botar as pessoas, né? Então foi aí que a gente começou a acelerar, né? Para poder fazer alojamento, porque chegava a pessoa aqui desesperada, às vezes a gente não tinha nem lugar para botar a pessoa, a gente falava, a gente não tem, tá lotado. Só que chegava mãe e pai aqui pedindo, por favor, deixa meu filho ficar aqui, meu filho vai morrer, ele não pode voltar para lá. Eu falei, olha, eu não tenho lugar, vai ter que pegar um colchonete para ele, trazer aqui, para a gente poder botar aqui. E a gente querendo, né? A gente não conseguiam dizer não para a situação, né? Daquela ali, que meu filho vai morrer, não pode sair daqui, deixa ele, tem que ficar aqui, se ele voltar para lá, vão matar ele e tal. Sim. Aí a gente acabava, né? Aí, e fazendo a obra, né? Para construir alojamento, para poder botar eles aí, né? Acomodar todo mundo. Aí fomos indo, aí foi crescendo, aí foi fazer alojamento, aí ia botando umas pessoas, né? Foi indo, né? Foi expandindo ali, né? Aí foi crescendo a obra. E para quem não conhece, né, um centro de operação aqui do Magaça, aqui é um lugar espiritual, não pensa que aqui é regalia, não. Aqui é oração, aqui é para jejuar, aqui é para cultuar a Deus, né? Como é que foi isso aí, tu entender que aqui é uma obra espiritual? As experiências também que eu tive, né, em levar pessoas para outros centros de recuperação, que eu tive um contato na época com uns 4, 5 centros de recuperação, onde eram lugares, né, casas, onde ficavam 15, 20 pessoas, né, ali acomodada também, né. E eu vi que onde tinha o melhor resultado, onde que eu via aqui, eu levava pessoas e via pessoas sendo transformadas, era o lugar onde que tinha mais essa questão ali de busca a Deus, de oração, onde tinha jejum, onde tinha ensinamento da Bíblia, onde era mais focado para buscar a Deus. Porque, querendo ou não, os vícios, ele tem... a questão não é só um problema psicológico, etc. É uma questão espiritual ali, né? Que prende a pessoa no vício ali, né? Então ela precisa ser liberta ali, né? A questão espiritual é muito forte, né? Eu creio que o maior problema das pessoas das drogas é o problema espiritual. Deixa eu te perguntar, pai, uma pergunta aqui interessante que me vem em mente. Porque para ter uma obra como essa, não pode ser para qualquer pessoa. Isso aqui não é para qualquer um. E desde pequeno eu vejo que meu pai é alguém que se entrega mesmo à oração. Várias vezes pequenininho eu entrava no quarto, meu pai estava de joelho, eu entrava até de fininho para não fazer barulho. Então a pergunta que eu queria fazer, pai, é o seguinte: como que é a devoção ali, a importância do jejum? Há um tempo atrás a gente estava até conversando num vídeo que o senhor me mostrou, né, sobre o jejum, a importância do jejum. Como que o senhor entendeu que era importante você mesmo estar buscando a Deus, porque é uma obra espiritual, uma obra forte demais e a gente precisa tá com Deus mesmo, porque senão não vai aguentar. Como que é essa experiência sua para buscar Deus no teu particular? Primeira vez que eu comecei a perceber a importância, né, de você consagrar a sua vida com jejum e oração, primeiro a gente vê na Bíblia, né, que a gente vê que homens de Deus ali oravam, jejuavam para poder, né, Deus dar direção, né, para poder fazer algumas coisas que eles queriam. O chamado de Paulo mesmo foi a Bíblia diz que eles estavam reunidos, orando e jejuando, e o Espírito Santo chamou Paulo ali, usou o profeta ali para falar, chama Paulo para a obra que eu tenho. Então, a gente vê que biblicamente Jesus mesmo falou, porque quando jejuares, né? Ele nem fala para jejuar, ele já pressupõe que é uma prática comum. Quando jejuares, ou seja, vai ser muito comum na vida de vocês, né? Isso aí, quando jejuares. Moisés, Esté, 3 dias e 3 noites em jejum em prol do decreto do rei Assuero. Jejum tá ali na Bíblia, não tem como negar isso, né? Tá ali na Bíblia. A gente vê que a Bíblia fala da importância da oração de jejum. Não, Jesus, para começar o ministério dele, ficou 40 dias no jejum, né? Só para ele começar. Para começar. O ministério dele começa com os 40 dias de jejum. Depois que você vai ver Jesus fazer maravilhas, sinais, né? Então, a gente já vê ali que realmente tem uma importância muito grande. Na Bíblia já vê isso aí. O jejum. E o próprio Senhor também falou, quando os discípulos foram lá e não conseguiram expulsar o demônio que estava lá no filho daquele homem lá, que estava... Castas de demônio que só sai através de jejum e oração. Foi isso que Jesus falou, né? Ó, eles perguntaram, os discípulos chegaram e disseram, mas por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus falou, a espécie de demônio, né, que só consegue ser expulsa através de jejum e oração. Sim. Então, as dicas ali para você estar ali, né, sendo usado por Deus aí nessa prática aí. Só que uma das coisas que a gente sabe também é que o Espírito Santo, ele vai te impulsionar a fazer coisas que você sabe que não é de você. Eu comecei a fazer jejum e eu me sentia bem. Eu me sentia, sabe, a gente sente que o nosso entendimento começa a melhorar na palavra, as coisas espirituais. Sim. Você começa a sentir mais a presença de Deus.
né? Você começa a ter mais intimidade, discernimento. Sim. A palavra de Deus você vai ler, você já começa a entender melhor a palavra. Sim. Você começava a sentir texto que às vezes você lê várias vezes, mas poxa, eu nunca pensei nisso aqui, porque o Espírito Santo já começa Sim. a te dar mais discernimento das coisas espirituais, né? Então você começa a ter mais discernimento, porque a busca faz isso. Aí é uma das coisas que a gente sabe que hoje muita gente não tem dado valor. E eu sei que isso aí foi o próprio Deus, né? O Espírito Santo que me direcionou, me mostrou a importância que eu tinha que ter, que eu precisava. Monte, é igual monte. Eu gostava de monte. Falava, se alguém falasse pra mim que é no monte, meu irmão, e não me levasse, o quê? Tu vai pro monte, tu vai ser abençoado, eu não vou, não. Tem que continuar. Pô, me leva aí, vamos ter que juntar aí, pô. Como é que é isso? Como é que é isso? Você vai pra bênção se eu não vou? Aliás, eu lembro da praia também, né? Que a gente foi quando eu era pequeno ainda, e os irmãos se reuniam pra orar na praia. Aliás, eu não lembro essa praia, mas é uma praia bem específica, né? A gente ia lá, e eu lembro que começou a acender. Eu fiquei impressionado. Eu lembro que eu ainda estava estudando ali no Adventista. No dia seguinte eu falei com um amigo meu, eu falei, cara, eu vi uma coisa extraordinária ali. Aí as pessoas falam, você tá doido, Mike? Para de falar bobagem. Não, quando falaram isso para mim também a primeira vez, um pastor que tinha ido, o pastor falou para mim, olha lá, vamos na praia para orar que tu vai ver. Porque eu já orava em monte. Em monte a gente vê os gravetos acender ali, né? Sim. Então a gente já estava acostumado. Eu lembro que eu era pequenininho, eu colocava na sacola, descia do monte para ver se ia continuar aceso, mas aí não continuava. Mas eu ficava impressionado, o negócio tá aceso na minha mão, deixa eu levar isso aqui, eu colocava no bolso. Não, a gente sabe que hoje muita gente não acredita também, nem sabe como é que é isso. Não entende isso. É uma coisa espiritual É uma coisa que a gente... espiritual. É onde você ora lá, né? Que a gente vai para mata fechada, geralmente quando a gente faz esse tipo de monte, né? Que a gente via, que eu ia muito para esse monte, até hoje, às vezes, quando eu vou, né? Então lá, só onde a gente ora que fica os gravetos acesos. A gente... Então tinha até costume de um querer olhar o outro para ver se quem conseguiu, né, ali fazer acender mais, né? A gente sabe que não é a gente que acende, é Deus, né? Mas cada um queria ver, né? E ficava olhando lá, pô, lá, os gavetas ali, rapaz, acendeu tudo aí. Estamos olhando, admirando. Aonde eles oravam lá, onde ficavam os irmãos, né? Ficava ali, orando ali, aí ficava ali, a gente via os gavetas ali acesos. Aí depois fui para essa praia também, que o pastor tinha falado comigo. Aí chegou lá, o pastor falava, não, lá a areia acende, a água acende. Eu falei, rapaz, que isso, pastor? Isso aí mesmo, é verdade? Eu falei, pô, eu tenho que ir lá isso aí, tem que sair, porque eu também quero ver, né? Mas essas coisas, esse negócio de Deus aí eu gosto. Falou que Deus faz, eu quero ver. Aí quando chegou lá também, rapaz, eu fiquei impactado, que você vê ali, você pisando na areia assim, aí acendendo em volta do teu pé ali, as coisas ali, tipo, né? A água você joga assim, acende. Ela acende depois que você tá em oração ali com os irmãos, então não é uma coisa normal que a gente vê. Né? Chega lá e vai, já vê logo não, você ora, daqui a pouco a gente para de orar, quando vai ver, a gente começa a ver. Aí mete a mão na areia assim, tu vê aquela coisa acende, rapaz. Na água. Falando assim, é difícil. Não acredito. Pô, meu, vocês estão vendo coisa demais. Só acredito vendo. Tem muito Tomé por aí, né? Eu lembro quando eu levei os irmãos aqui também. A gente é assim. Quando eu falava para os irmãos aqui, né, da igreja, aí eu levei lá, a primeira vez que eu levei lá, eles ficaram tudo impactados, e falaram, pastor, que isso, eu vi isso. Isso aí é uma coisa que Deus ele proporciona para a gente ver, né? A glória de Deus, né? Sim. É muito bom essas coisas. E deixa eu te perguntar, pai, aí abriu o centro de recuperação, começou o trabalho, mas ainda não era pastor. Tu já tinha o desejo de ser pastor? Na verdade, a gente fica com muito medo, né, de consagração de pastor. É muita responsabilidade. Eu tinha medo de fazer uma coisa assim, fora da vontade de Deus. Né? Então, eu tinha muito medo disso. Então, quando... Eu nem pensava, lógico que acho que a maioria da gente vem para o evangelho, a gente não pensa negócio de ser pastor. Achava que ser pastor é uma coisa, né? Ainda mais para mim, que eu era culpado, acordava 5h pouca da manhã para abrir padaria, minha vida era muita correria. Então, quer dizer, para mim, eu achava que eu tinha como ajudar assim na obra, evangelizar, levar pessoas para ser de recuperação. Eu nunca conseguia me ver assim como uma pessoa pastoreando, cuidando de pessoas sem recuperação, nunca. Eu achava, não tem como, eu não tenho tempo para isso. Né? Mas aí é o que eu falei, aí que Deus começa a falar, Deus começa a usar pessoas. Aí Deus tem contigo uma obra de pastor, eu falei, pô, meu irmão, acho que isso aí pode ser mais daqui a 20, 30 anos. Agora não tem como. Eu falei, pastor, tem que ler Bíblia, eu não tenho nem tempo para ler Bíblia, porque eu trabalho, corto ciclo, vou para a padaria, minha vida é para lá e para cá. Não tenho tempo para ler Bíblia, não conheço nada de Bíblia, conheço muito pouco, estou começando aí nos evangelhos, né? Estou aí, né, caminhando aí devagarzinho, né, e tal. Mas era muita confirmação vindo, né? Mas vindo, eu fiquei na minha também. Também eu não sou pessoa assim que eu vou falar. Não. Vou fazer porque falou. Vou agora porque é isso aí. Não, agora tem que ser pastor porque falaram. Não, eu falei, não, se é Deus, isso aí vai acontecer. Sim. Mas
eu não vou fazer força para nada. Sim. Eu não tenho tempo. Eu já falei para Deus, eu não tenho tempo. Agora, se for de Deus isso aí vai acontecer daqui 20 anos, 30 anos. Eu achava assim, né? Que poderia ser mais daqui 20, 30 anos. Então, aí o que aconteceu? Eu tinha padaria, aí depois, né? Comprei outra padaria, estava ali preso no negócio de padaria. Sim. Aí o que aconteceu? Envolvido nos negócios. Sim. Daqui a pouco, né, Deus fez eu ter uma situação de ter salão de beleza. Aí quando eu fui para o salão de beleza, né, o que aconteceu? Eu comecei a ficar um pouco muito sem tempo, né, de nada. Uhum. Aí o que aconteceu? As padarias já começaram, né, a cair os faturamentos. Uhum. Devido a surgir concorrência, né? A concorrência vai crescendo. Uhum. E o que aconteceu? Era o próprio Deus já querendo me tirar. Aí daqui a pouco o que aconteceu? A padaria já não estava mais sendo lucrativa. Eu tive que desfazer. Aí desfiz da padaria uma, depois desfiz da outra. Aí quando eu fui ver o que aconteceu, que eu falei para Deus que eu não tinha tempo. Aí Deus falou, agora eu te dou tempo. Agora eu vou te dar o Acabou tempo. A padaria, agora tu tem tempo de sobra. Salão de beleza tu não sabe fazer nada, não sabe escovar, não sabe cortar cabelo, não sabe fazer nada. Então, não tem nada para tu fazer lá, tu vai só me buscar e ler a palavra. Tu tem tempo agora para me te preparar. Aí foi que eu falei, Deus, estou vendo que tu tá me preparando mesmo. É forte, Aí Deus começou a me preparar, aí tempo sobrava para buscar, para evangelizar, para ir para dentro de presídio, fazer a obra, fazer a recuperação, levar pessoas, pegar pessoas na rua, levar, e ficar na madrugada, chegar em casa de manhã, dos montes, buscando com os irmãos, fazendo campanha, né? Agora deixa eu te perguntar, pai, tem muita gente que está nos assistindo e talvez tenha esse chamado de ser pastor. Como é que é o desafio de ser pastor? O que tu poderia falar para essas pessoas, aconselhar essas pessoas? O que tu diria para pessoas que têm um chamado para ser pastor? Fica vigilante nisso, cuidado com isso. O que tu poderia dizer? A primeira coisa é ter a confirmação que Deus te chamou para ser pastor. Perfeito. Primeira coisa que tem que ter é isso. Eu só realmente comecei a me dedicar, né, na palavra, entender esse chamado da minha vida, porque eu vi que Deus foi confirmando tudo, né, aquilo que Ele me dava, tempo para buscar, tempo para ler a Bíblia. Eu falei, eu estou com tempo, agora estou com todo o tempo para me aprender a palavra. Comecei a ler a palavra, comecei a estudar a Bíblia, comecei, né, a ter tempo para me consagrar. Falei, eu sei que a primeira coisa é o chamado de Deus, né? Porque quem capacita a gente é Deus, não tem jeito, né? Sem o Espírito Santo a gente não faz nada. Aí, só que eu comecei o trabalho, só que eu comecei a pedir a Deus, para Deus também. Eu lembro que eu já estava no trabalho aqui uns 2, 3 anos. Uhum. Aí eu pedi a Deus, para Deus confirmar esse chamado de pastor na minha vida. Eu falei, pô, Deus, o Senhor nunca falou comigo assim, sobre a minha consagração de pastor. Uhum. Aí eu falei, o Senhor nunca usou ninguém para falar como é que... Nem falou comigo diretamente assim, sonho, né? Falar comigo assim, alguma coisa assim relacionada, como é que vai ser minha consagração, o que eu faço, como é que eu devo fazer. Aí eu orei, aí eu pedi a Deus, fala comigo. Aí o que aconteceu? Acho que com 2 ou 3 dias Deus me deu um sonho. Comecei a orar, 2 dias, acho que com 2 dias Deus já... Comecei a orar e pedir a Deus, fala da minha consagração. Toda oração minha, fazia as orações e pedindo a Deus para falar sobre essa consagração. Aí Deus me deu um sonho com meu irmão, pastor André. Aí meu irmão me levava numa igreja lá no centro da cidade. Essa igreja eu sei que era no centro, era 2 igrejas. Tinha uma igreja ali, estava tendo um culto, meu irmão chegou, entrou, foi lá falar com os pastores lá no culto, eu fiquei ali vendo o culto, né, ali assistindo. Aí acabou o culto, tinha outro templo ali também em frente, como se fosse o lugar de reuniões deles. Uhum. Aí acabou o culto lá, aí meu irmão me chamou e fomos lá para esse outro lugar, esse outro templo. Aí chegou lá, se reuniu vários pastores, no sonho. Uhum. Aí meu irmão falava assim para os pastores, só pastores ali. Falava para eles assim. Aí meu irmão me apresentava para eles, falava, esse aqui é o meu irmão que eu conversei com vocês a respeito da consagração dele, para ele ser pastor. Aí na hora que eu estava ali, os pastores olharam para mim, aí um dos pastores me perguntou assim, já está tirando o dízimo e oferta lá? Só que a gente não tirava dízimo e oferta. Uhum. Aí eu falei, não. Já estava até um tempo já realizando os cultos aqui. Já estava uns 2, 3 anos. Uns 2, 3 anos, mas não tirava oferta. Não tirava oferta nem dízimo. Então, aí um dos pastores me perguntou, e quando ele me perguntou se tirava dízimo e oferta, eu falei, não. Ele falou, então, começa a tirar dízimo e oferta lá, porque a obra de Deus se faz com dízimo e oferta. Uhum. Aí eu já entendi, né, que eu falei, rapaz, tem que tirar dízimo e oferta ali. Porque, na verdade, eu achava que, como eu tinha uma boa condição financeira, eu achava que eu podia estar... Uhum. Eu sustentava, né, a obra aqui e tal, sim. então,
né? E Isso algumas é forte, pessoas né? ajudavam assim com doações também, algumas pessoas já ajudavam também, mas eu achava que era só o meu dinheiro que bastava. Ou seja, era o próprio Deus querendo estruturar esse lugar como uma igreja Como mesmo. uma igreja. Como uma igreja. Isso aí. Aí eu já entendi ali. Só que eu não falei nada pro meu irmão. Ele já era pastor. Já era pastor. Aí passou mais 2 dias, teve uma vigília lá na igreja dele. Só que eu não falei nada também, não conversei nada com ele, não. Eu não tava nem com vontade de falar nada disso sobre pra ele, não. Entendeu? Uhum. Aí fui lá na vigília. Aí tô lá na vigília, aí era assim mais ou menos às 3, 4 horas da manhã por aí. Daqui a pouco, meu irmão pega o microfone e fala assim, olha, igreja, eu quero revelar uma coisa aqui para vocês aqui, que Deus me revelou aqui agora. Caramba. Deus manda eu consagrar o meu irmão a pastor. Caramba. Aí o rapaz, Deus me deu o sonho, ele ali cuidando da minha consagração, e agora Deus já falou para ele me consagrar. Eu já entendi que é ele que vai me consagrar. Já entendi que Deus quer que ele me consagre a forte, pastor. né? Aí eu conversei com ele depois do culto, eu falei, ó, Deus me deu um sonho e me mostrou você realmente cuidando da minha consagração, me levando a pastores, né? Só que eu fiz um voto com Deus para, se essa consagração minha for mesmo, se for dele, para ser na inauguração do templo, que a gente estava construindo o templo aqui ainda. Uhum. Aí ele, então tá combinado, então vai ser na inauguração do templo, como tu falou para Deus. Então vai ser, aí quando inauguramos o templo, ele veio aqui e me consagrou. Sim. Agora, pai, vamos lá, caminhando para o fim, né? Rapaz, é muita história e ainda tem muito mais. A gente vai ter que ter a parte 2, né? Porque tem muita coisa pra gente ainda falar. Mas agora, umas perguntinhas curiosas, pai. Deixa eu te perguntar. Qual é o livro da Bíblia que o senhor talvez mais goste de ler, que você poderia falar? Ó, se você tivesse que ir para uma ilha deserta e só pudesse levar um livro da Bíblia, qual livro você levaria hoje? Porque eu acho que cada tempo, né, cada período da vida a gente tem um gosto peculiar ali, né, um livro específico. Mas hoje, se você fosse para uma ilha, qual livro da Bíblia você levaria e por quê? Vai. É difícil, né, você falar um livro da Bíblia, porque todos os livros da Bíblia, né, eles são livros que empolgam muita gente, né, deixa a gente assim muito maravilhado com o que Deus faz, né, com o que Cristo já fez por nós, tudo que Deus fez por nós. Então, a Bíblia, assim, já teve época na minha vida que o primeiro livro foi só Mateus, eu só queria Mateus, eu falei, não tem livro melhor, né? Aí depois... A vida de Jesus ali. Aí vai para o Evangelho de Marcos, aí conhece Lucas, João, aí tu já vai ficando mais maravilhado, né? Porque, rapaz, João, né? É um livro que exige mais você entender um pouco mais do mundo espiritual para você poder entender. Aliás, então, se para alguém que está começando no Evangelho, tu indicaria começar pelos Evangelhos, né? Evangelho. Conhecer a vida de Jesus, o que Jesus fez, o livro de Mateus. Mateus, Lucas, muito Sim. bom, né? Para poder... Aí depois veio vários livros, né? Veio Romanos, aí fiquei maravilhado, eu queria só Romanos, né? Teve uma época que as pessoas me chamavam de Romano. Aí a pessoa, o Romano chegou, só queria pegar Romano, só queria falar de Romano, tudo maravilhado. Aí depois, né, vai conhecendo as outras cartas, né? Gálatas, Coríntios, né? Então, a gente vai vendo ali que são coisas que a gente vai conhecendo, vai ficando impactado com as escrituras de Deus, né? Hoje, para mim, o livro hoje que tá mais impactando, hoje que eu fico assim, mais maravilhoso, que eu gosto muito ali de trazer mensagem, é a Carta dos Hebreus. Hoje, Hebreus aqui, os irmãos até falam, e hoje vai vir Hebreus de novo aí, vai vir Hebreus aí. Estou vivendo esse momento hoje. Hebreus hoje é uma carta assim que dá muita alegria, satisfação de falar, né? Sim. De Cristo, né? Por que Hebreus, pai? Qual é a passagem ali de Hebreus que tu falaria? Essa passagem aqui... Hebreu, eu acho que todo Hebreu ali é... Tem ali os heróis da fé, pela fé Abraão, pela fé Sansão, pela fé, né? Eu acho que todo o livro de Hebreus é fantástico. Tem Cristo ali no começo, né? Eu acho que é esse começo que é mais impactante ali, né? O mais começo ali, quando Deus fala, né, que não teve ninguém, né, que ele falou assim, ó, ele nunca falou para ninguém, para anjo, senta aqui na minha direita. Eita. Só Jesus teve isso, senta aqui até que eu ponho teus inimigos por debaixo dos teus pés. Então, ele mostra a supremacia de Cristo, né? Cristo acima de tudo, acima de todos, é impressionante. A superioridade, né, de Cristo. Cristo ali então maravilha. É um livro que fala das duas alianças, né? Sim. Hebreus sim, é uma explica carta, bem isso, né? Lei e graça. É o resumo da Bíblia, né? Quem entende, eu já ouvi um pregador falar isso. Ele falou, quem entende Hebreus, entende a Bíblia. Porque Hebreus é o resumo da Bíblia. Legal. Né? Muito bom. Legal. Agora, pai, quando chegar no céu,
Que tipo de pergunta faria para Deus? Tem alguma pergunta que tu gostaria de fazer para Deus quando chegasse no céu? Chegou no céu, o que tu gostaria de perguntar para Deus, pai? É difícil, Rapaz, né? Imagina, o que eu vou perguntar para Deus? Pergunta muito, que eu acho assim, hoje, né? Hoje que está na minha mente aqui, seria uma coisa que eu acho que eu sempre penso também, né? Acho que muitos cristãos pensam, né? A pergunta que eu iria fazer para Deus seria: Deus, eu posso saber o que vai acontecer com as pessoas que não conseguiram a salvação? Porque eu não sei se a gente vai poder ter, saber o que acontece com essas pessoas, o que vai acontecer com essas pessoas. Sim. O que Imagina. se elas vão ficar a eternidade toda, se elas, como é que vai ser, eu não sei. Acho que é uma coisa que acho que a gente que é cristão, a gente, né? Pensa nisso. É difícil da gente ignorar, assim, pra onde querer vai? chegar lá e falar assim, pô, só se Deus tirar isso da nossa mente, que eu acho que a gente não. Tem algumas pessoas que até acham que não vão ter lembrança, né? Sim. Mas eu creio que a gente vai lembrar e eu creio que a gente não vai ter dor, tristeza de nada, né? Sim. De lembrança nenhuma, porque não tem mais tristeza, né? Mas seria essa pergunta aí. Sim. Agora, para a gente terminar, vamos deixar ali um recado final. O que você poderia falar para essas pessoas? Uma palavra final de encorajamento, de exortação? Manda aí, agora pode falar aí para essas pessoas que vão estar nos assistindo daqui 50, 100 anos. É um vídeo que vai ficar aí pro ar por muito tempo. O que tu poderia falar para essas pessoas? Então, para finalizar aqui, a primeira coisa que eu queria deixar agora aqui é agradecer a Deus, né? Pelo que Ele fez na minha vida, pelo que Ele tem feito também na minha família, pela esposa, pelos meus filhos, pelo meu filho Maicon, né, de estar aqui hoje, né, sendo entrevistado por meu filho, evangelista Maicon. Amém. Poxa, que é um presente de Deus que eu falo para muitas pessoas, né? Falo, Deus, Maicon é um presente de Deus, né? Como os outros filhos também, né? Mas Amém. é uma alegria muito grande que Deus me deu ver meu filho hoje, né, no caminho do Senhor, ser um evangelista aí, tá junto aí nessa obra também. Então, para mim é um prazer. Agora, uma das coisas que eu vou deixar para as pessoas que estão aí ouvindo, que estiver vendo esse vídeo agora também, é uma passagem que Jesus ele deixou, que ele diz assim, olha, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Pensa nisso. Nada é mais importante do que a salvação que Cristo oferece. Nada, nada. Ele fala, o que adianta ganhar o mundo? Pode ter tudo, riqueza, fama, dinheiro, pode desfrutar dos prazeres que tiver nesse mundo. Mas se você não tem Jesus, o que adianta? Não valeu de nada. Sim. Tem uma passagem que eu acho que Jesus, quando ele fala para Judas, que eu creio que é para muitas pessoas pensar nisso, que eu também já meditei muito nisso aí. Que Jesus fala assim para Judas, ele fala assim, ó, ai daquele que trai o filho do homem, melhor para esse homem era não ter nascido. Já parou para pensar nisso? A preocupação de Jesus sempre foi a eternidade. Sim. Jesus ele sempre esteve aqui querendo que a gente valorizasse a salvação, a vida após essa vida que ele quer nos dar. E só vai ter ela quem crê nele. Ele falou que a promessa da vida eterna é para quem crê que ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos perdoa e tira todo o pecado. Que Deus venha abençoar a cada um dos meus irmãos que está assistindo esse vídeo. Amém. Então, para você que nos acompanhou até aí, se esse bate-papo, essa conversa mexeu com você, te impactou, deixa aí nos comentários. A gente tem o prazer de ouvir você, saber o teu testemunho, saber como isso influenciou você, foi positivo para sua vida. Deixa aí nos comentários. E é isso, acima de tudo, a gente precisa pensar na nossa salvação, porque a gente vai viver mais o quê? 100 anos? Daqui 100 anos, quem vai estar vivo aí? Então a gente precisa pensar na nossa salvação, na vida eterna. Então que, acima de tudo, fique com essa palavra aí que meu pai deixou. E aguarde o próximo, porque a gente pretende fazer a parte 2, porque tem muita coisa ainda para falar, né? Infelizmente não deu para falar tudo, mas aguarde aí o próximo vídeo aí que a gente pretende fazer, tá bom? Então, até a próxima. Fica com Deus. Um abraço. Caramba.